Isso. Então, bom dia. Estamos começando a nossa segunda lição de estudos na carta de Paulo aos Romanos. A nossa aula está sendo gravada. Essa é a lição 2. Na lição anterior, nós fizemos uma introdução geral sobre os diversos tópicos que são abordados na carta. E conversamos que nós tentaríamos hoje trabalhar em cima de Romanos do capítulo 1 ao capítulo 4. Especificamente até o capítulo 3, verso 20. Mas eu deixei até o capítulo 4 para você sempre ler um pouquinho, né? Já ficar preparado, porque o apóstolo Paulo, ele trabalha de uma seguinte forma, ele vai descortinando o tema. Então, quase sempre nesse processo de descortinamento, ele já vai apresentando o próximo, preparando para o próximo passo que ele vai querer apresentar. Tá certo? Então, foi elaborada essa imagem e representa bem o que nós queremos dizer em todo esse estudo, onde nessa carta de Paulo nós vamos compreender a justiça perfeita de Deus no Evangelho. Então, pode passar para a próxima lição. Então, a lição de hoje, lição número 2, nós vamos falar sobre poder para a salvação. Por que nós vamos começar exatamente com essa afirmação, poder para a salvação? Porque no capítulo 1, nos versos 16 e 17, está a sentença, uma das sentenças principais da carta. Por favor, pode passar para o próximo slide. Assim, antes disso, só descrevendo o que nós vamos falar hoje. Os objetivos da nossa aula hoje será compreender a ideia principal da carta, que é apresentar o poder de Deus para a salvação e justiça. Esqueci ali o R, né? Compreender a justiça, que é uma condição divina. A justiça de Deus é uma condição divina, até mesmo um atributo divino, a palavra de Deus coloca. Compreender a condição humana, que é merecedor de morte por ser um transgressor da lei, e compreender a graça e a redenção, os primeiros passos para a salvação. Porque o apóstolo Paulo, como falei, ele vai descortinando esses temas. Então, antes de falar especificamente de salvação, ele apresenta essas duas realidades: a necessidade de graça do ser humano e a necessidade de uma redenção. E sempre quando você pensa em graça e redenção, você compreende a realidade do ser humano, que é uma realidade de decadência e de pecado. Então vamos à ideia principal. Abra sua Bíblia em Romanos 1, 16 e 17. Quero ver se existem diferenças aqui na sua tradução. Essa aqui está na tradução da NVI. Quem achou, pode ler se está diferente ali do texto, por favor. Não sei se está diferente. Então leia. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque no Evangelho é revelada de fé, em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Certo. Alguém tem uma tradução? Leia, por favor. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro de Deus e também os gentios. As boas novas revelam, 17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Alguém tem outra tradução? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque ninguém se descobre
E tem uma outra tradução? Porquanto não me mais porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que no princípio a única é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. É interessante a gente ouvir sempre diversas versões que às vezes na leitura delas a gente aumenta um pouco a nossa compreensão, ou então reforça a ideia que o texto está querendo trazer. No caso, nós podemos perceber o quanto as palavras revelação do poder de Deus, que está expresso aqui, como elas estão presentes em todo o conteúdo desses dois trechos, de que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação e para a justiça. Porque aqui coloca aqui, ó, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus. Eu achei interessante na minha versão, pois não. que fala que são o poder de Deus em ação para salvar. Olha só, poder de Deus em ação para salvar. E essa é a ideia de justiça, que, como nós falamos na aula passada, a ideia de justiça divina. Que justiça divina não tem um caráter vingativo. O termo justiça divina não tem um caráter de vou fazer punitivo. As palavras no Velho Testamento e no Novo Testamento que assumem esse caráter é juízo, julgamento, que são diferentes. Os sentidos são diferentes. Não, mas é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Teologicamente, doutrinariamente, são diferentes. Pois não, Miriam? A justiça é misericórdia. É exato. A justiça de Deus sempre é misericordiosa. Lembra quando Davi chegou para Deus? Deus falou para Davi, falou assim: olha, Davi, porque você fez o censo, isso está lá em 2 Samuel, se não me engano. Deus falou para Davi não fazer um censo. Aí Davi foi e fez. Aí Deus chegou para ele: olha, Davi, você fez o que eu não mandei você fazer, então você vai ter três consequências: cair na mão dos seus inimigos. Aí ele falou uma segunda que agora que eu não me lembro, fugiu agora que o texto que me veio à memória agora. E o terceiro, cair nas mãos de Deus. E aí Davi, não tinha sido recebido a sabedoria de Salomão, mas não era burro nem nada. Chega assim: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. E aí vem uma ideia que o apóstolo traz, uma citação, quando fala assim: como está escrito, o justo viverá pela fé. Aonde está escrito isso? Vê se na tua Bíblia tem essa referência. Abacuque, capítulo 3 ou capítulo 4. Vê se na sua Bíblia tem aí a referência. É 3:10 ou 4:10, uma coisa assim. Não, mas não tem. Isso na Bíblia. Isso aí é a Bíblia eletrônica, não tem nada disso. Bíblia que a Bíblia tem. Bíblia que a Bíblia tem lá. 2:4. Estava errado. Nem 3:10, nem 4:10. Abacuque 2:4. Abra a sua Bíblia e, por favor, leia. Abacuque 2:4. Sim? E a mesma, já que Paulo fez referência a ela, então entende-se que a gente precisa dar uma olhada nessa citação. Achou, Luiz? Por favor. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então aí veja, Deus expressando a sua justiça, mesmo esse homem sendo soberbo, mesmo esse homem sendo indigno, mesmo esse homem não sendo merecedor da misericórdia, a justiça de Deus o alcança
Isso por conta dessa posição de fé. O justo viverá Na minha pela missão, fé. Pois não, de viverá pela fidelidade a Deus. Isso. Ou seja, é uma resposta. Com uma resposta de fidelidade ao Senhor. Próximo slide, por favor. O que a gente compreende nessa afirmação é que a ideia que a mensagem básica do texto nos retrata reforça um princípio teológico da vinha que é muito forte em toda a nossa doutrina, que é a compreensão de que essa mensagem do reino é naturalmente sobrenatural. Por que essa ideia é tão forte? Porque nós experimentamos essa graça, nós experimentamos essa justiça, porque Deus, de forma sobrenatural, interviu no mundo natural. A ação sobrenatural de Deus chegou a essa realidade natural do qual nós vivemos. E não tem imagem mais forte do que a rasgadura do véu quando Jesus morre. Ou seja, é um efeito físico no mundo concreto, real, que foi num ato espiritual, que foi a morte de Jesus, quando ele expira, quando ele entrega, Senhor, a ti entrego o meu espírito, dá o último suspiro, cumpre o seu papel na cruz, ou seja, respondendo a uma necessidade diante de Deus, nas regiões espirituais, há um reflexo físico imediato. O véu se rasga. Então o Evangelho foi revelado na pessoa de Jesus, e nessa pessoa foi o único possuidor dessa identidade natural e sobrenatural que o apóstolo coloca no início da carta. Quando ele começa a tratar no primeiro capítulo, além de ele expor, digamos, esse texto que nós vimos como a principal característica, ele apresenta que esse Jesus, que essa justiça que foi revelada por Jesus, ela representa uma intervenção da chegada desse reino entre nós. Aí, por favor, leiam aí o capítulo 1, versos 3 e 4, duas versões 6 diferentes. Por favor, só para a gente... Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Outra versão? Tiver aí? Tiver mais uma versão? 1, 3 e 4. 3 e 4. Depois do seu sofrimento. Desculpa, é isso. Está perdoado. Sim, estão seguindo aqui. Pois não, então leia. Acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Isso. Declarado Filho de Deus, em poder segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nessa própria afirmação, o apóstolo Paulo traz essa imagem de Jesus. Porque ele tem uma imagem natural, por ser alguém descendente de Davi, segundo a carne, é um ser humano, é homem como a gente, era sujeito às mesmas falhas que nós somos sujeitos, sujeito às mesmas necessidades, sujeito à mesma condição física que nós temos. Mas ao mesmo tempo que tem essa condição natural, ele tinha uma condição sobrenatural sobre ele. E essa condição sobrenatural ela manifesta de forma plena quando ele morre, quando ele ressuscita dentre os mortos, quando se manifesta, digamos, a completude do reino na própria vida de Jesus. Tá certo? Então ele tinha essa identidade natural e sobrenatural. E aí, essa identidade natural, naturalmente sobrenatural, que Jesus introduz, ela chega até nós, ele apresenta até nós, ele nos coloca numa condição semelhante à dele, de que da mesma forma como ele
tem uma descendência natural, carnal, podemos também experimentar a experiência do sobrenatural. E não tem nada mais sobrenatural do que você experimentar a justiça de Deus, de você experimentar a bondade de Deus, de você experimentar a intervenção de Deus na sua vida. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso, por favor? Calma, um de cada vez. Um de cada vez. Sim? Algum comentário? Não? Então vamos seguir adiante. Ok, essa imagem que eu coloquei aqui são duas ilustrações das obras de Nietzsche, que apresentam a condição humana. Uma condição distorcida, uma condição de infelicidade, de uma imagem dupla, de uma imagem corrompida, de uma imagem perdida em seus próprios raciocínios, e exatamente essa descrição que o apóstolo Paulo então vai apresentar a partir do verso 18 do capítulo 1, porque ele diz: olha, você, ser humano, que pode experimentar essa justiça, que é a expressão da bondade, da misericórdia de Deus, olha como você está, que apesar dessa condição, esse Deus está querendo se revelar a você. E aí a descrição que o apóstolo Paulo faz, do versos 18 ao verso 32, mostra essa condição humana, que é uma condição de pecado. O que é curioso é que, apesar do pecado, o que a gente apresenta como Paulo quando coloca maior, a justiça de Deus, ela é superior ao pecado. Ela é maior do pecado. Não importa o tamanho desse pecado, não importa a dimensão desse pecado, não importa a extensão desse pecado, a justiça de Deus ainda é superior. Ela pode alcançar, ela pode transformar essa realidade. E por isso Paulo, então, mostrando o contraponto da justiça, o contraponto da bondade, o contraponto do Deus sobrenatural, ele mostra o homem natural. Esse homem caído, distorcido pelo pecado. E aí nós podemos ver esse homem onde desenvolveu uma sabedoria que é louca, um pecado que distorce a imagem de Deus. O apóstolo falando que tornam a imagem do Deus invisível em uma coisa corrompida, né? Onde o desejo passou a ditar o seu coração. E é curioso dentro dessa imagem de Nietzsche que o desejo, o prazer, digamos assim, ao invés de trazer realização, satisfação, a imagem que ele retrata é de um homem perdido, vazio, desesperado. É uma distorção da criação, porque a queda ela alcança toda a criação, trazendo consequências, como está escrito lá em Gênesis 3, 16 a 24. Por favor, alguém pode ler para mim? E que depois Paulo retoma nos capítulos. Sim, ele vai estar retornando, digamos assim, ele está apresentando essa condição, ele está descrevendo esse ser humano, dessa distorção de criação e as consequências. 16, né? 16 a 21. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, a ele te dominará. E ele te dominará. Até quando? 24. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá,
e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher com túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E como vive eternamente? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, a criação espiritual e física sofreu o impacto da queda do homem. E trouxe consequências que atingiram toda essa realidade. Essas realidades. Essas dimensões. E assim, se você for observar, o pecado ele traz consequências nas relações sociais. Quando ele fala das questões do relacionamento homem e mulher, então traz impacto nas relações sociais, nas relações entre as pessoas. Então, quando a gente vê distorções, opressão, etc., é uma consequência do pecado hoje no mundo. Quando você vê a questão de muita gente rica, muita gente pobre, ou quer dizer, pouca gente rica e muita gente pobre, havendo essa distorção de classes, etc., essa é uma condição do pecado, né? Quando você vê a questão da terra, a questão da natureza, a natureza digamos assim, atingida, produzindo cardos, espinhos, ou seja, pragas e assim tantas outras coisas, voltando para essa realidade que a gente vê. Então, nós conseguimos perceber claramente, quando a gente olha para o mundo em que vivemos, o quanto o pecado gerou uma distorção. E a distorção última que Deus apresenta é que esse homem não tem mais acesso franco, livre à presença de Deus por causa do pecado. O anjo querubim era colocado com espada desembainhada para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida e não morresse. Aí vamos dizer assim, é aí que quando a gente compreende a justiça de Deus, né? Que apesar de toda essa condição de pecado, Deus expressou sua misericórdia com o ser humano. Porque se não fosse colocado o querubim ungido, o homem, diz o texto, que o homem teria acesso àquele fruto da árvore e viveria eternamente. E isso seria, o homem não teria conserto, não teria salvação, não teria transformação. Nós seríamos iguais a quem? Ao diabo, a Lúcifer. Tá certo? Pois não. Só uma observação bem interessante. Eu gostei dessas imagens porque elas são feias. São. E elas São trazem essa chocam a gente, principalmente por conta dessa questão do pecado. Isso. Como o homem se torna. E no caso, Nietzsche não está falando do homem do século XIX. Não. Né? Ele está falando da condição humana do homem no geral. Homem, mulher, né? Criança, idoso, todos aqueles sem Cristo, apartados de Deus. Mesmo ele não falando de Deus. Nossa conexão. A nossa conexão. Nossa conexão. Ele é desfigurado. Ele, diante de Deus, ele permanece morto, né? Confuso, desesperado, por conta dessa questão do pecado. E foi o Joyce ter linkado com Gênesis para deixar clara essa questão de que Paulo não está inventando, mas está retomando essa doutrina, né?
E por fim ele fala de um desprezo por Deus em função de uma disposição mental reprovável. E eu creio que essa última afirmação paulina no texto de Romanos 1, ela é a mais gritante. Nem propriamente quando faz relação com a forma como o homem muda a forma de se relacionar sexualmente, ou muda a compreensão que ele tem de realidade, enfim, que o texto de Romanos 1 ele vai citando bem claramente, mas quando ele fala que existe um desprezo por Deus com uma disposição mental reprovável, para mim digamos assim, é a melhor descrição de quanto o pecado ele é maligno em nossas vidas. Como isso a gente infelizmente é algo que às vezes a gente deixa passar batido, porque uma disposição mental reprovável, eu acho que reporta muito quando alguém pega as escrituras e lê e você encontra uma afirmação clara de que Deus não se agrada de algo, e aí a pessoa responde: mas não é bem assim. Percebe? É como se, mesmo que o texto seja bem claro, bem evidente, explícito, não, mas não é bem assim. E você deixa, digamos assim, arvorecer em você uma ideia pessoal, distorcida de Deus, até distorcida de você mesmo, mas apenas para atender o seu prazer. Eu acredito, Pois não. Parece que ele leu Paulo. Parece que ele leu Paulo. Ele leu Paulo, né? Porque afinal ele era filho de pastor. E ele escreveu sobre isso e ele mesmo vivenciou isso. Porque foi o que aconteceu com ele. Sim. O desprezo por Deus e a disposição mental. Não foi ele que declarou que Deus estava morto? Né? Então. Vocês que leram Romanos 1 a 4, leram esse texto de versos 18 a 32. O que mais chamou a atenção de você nesse texto? Por favor. Então, pois não. 32, não, mas sim. Acrescentando a sua certo. pergunta, esse comportamento que Paulo descreve, o versículo 32 diz uma coisa muito importante no contexto geral. Diz o seguinte: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas. Não, dignos de morte os que praticam essas coisas. Não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Ou seja, não é só aquela pessoa que faz, mas aquela pessoa que está incentivando, que está apoiando, que está fomentando para que outras pessoas também façam, também é digno de morte, segundo o que o Paulo está colocando aqui. E esse é o grande perigo hoje, que às vezes a gente está incentivando algumas doutrinas, alguns costumes sociais, às vezes falando uma coisa ou outra, apoiando uma coisa ou outra, que são coisas que são levantadas pela raiz dessa distorção. Bem colocado, Alexandre. Eu acho que a gente faz isso muitas vezes, pelo menos eu vejo que se faz isso para ser legal. Porque não tem a coragem de assumir o que acha de verdade, né? Muitas vezes a gente não tem a coragem de assumir, aí a gente, para ser legal, para não discutir e para não perder a amizade do outro, muitas vezes até diz que tudo bem, eu não faço, mas tudo bem você fazer. Vocês vivem numa sociedade que ela é muito pecadora. Aí você é diferente. Aí você, para agradar, normalmente você infringe algum pecado para poder ser aceito. E é o que a gente não deve fazer. E aí vem a questão da realidade, de reino de Deus. Gente, nós que procuramos pautar a nossa vida, viver pelo reino de Deus, temos que empreender. O nosso reino não é esse mundo. E a gente tem que estar disposto a ter limites e limites. Exato. Porque muita gente vai se afastar mesmo, porque não quer saber de nada. É o desprezo por Deus. É o desprezo por Deus. Desprezo pela lei de Deus.
Isso faz parte da natureza do ser humano. Uhum. A não ser que haja uma ação sobrenatural de Deus no coração do ser humano, ele continua vivendo naturalmente, desprezando Deus. Ele pode ser socialmente uma pessoa excelente, pode ser uma pessoa educada, inteligente, um embaixador, mas despreza Deus no seu interior e vive na morte do pecado. Pois não. O maior exemplo disso que você falou agora há pouco, por exemplo, a pessoa matou a outra. Aí, nossa, mas a outra fez um mal muito grande, até merecia morrer. Aí é o que mais acontece hoje em dia. Aí dá E lá um na tipo de Bíblia está escrito justificativa, bem claro, não matarás. Exato. Bem claro, aí a pessoa matou, não, mas o outro matou porque ele fez um mal muito grande. Exatamente. Luiz, eu amei essa imagem. Ela Eu acho que essa imagem, ela nos retrata também, né? Sim. Tá falando, ela nos revela. Interessante que aquela dali tem uma outra face. Exato. As nossas máscaras. as nossas máscaras, a nossa velha natureza que toda hora tá. E às vezes é a máscara que a gente Sim. vai relacionar também. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente mesmo não cometer esses atos aqui. Nós que conhecemos a palavra de Deus, não vivermos esse afastamento de Deus, que é o maior pecado que a gente pode viver. A gente sendo conhecedor desse ensino e não vivendo na Exatamente. E nos ensinos dessa transformação que a gente precisa de sair dessa imagem. Essa imagem cá para nós. Você entrou no ponto crucial da carta. Ele fala aqui no versículo 32 exatamente isso. Conhecendo bem o decreto de Deus. Exato. Por que ele entra nessa carta? Porque lembra que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma, e lá havia tanto gentios que não eram seguidores da lei, não tinham essa tradição judaica, etc., e tinham os judeus. Quando o apóstolo Paulo fez a descrição, talvez muitos judeus, ao lendo aquilo, assim, então isso não é comigo, estou fora disso. E aí, no capítulo 2 em diante, por favor, passa a imagem, deixa eu ver se a gente já vai falar sobre isso. Não, isso são outros termos que eu coloquei, que nós achamos em Romanos 1:18, 32, só colocando, que o ser humano tem conhecimento de seu distanciamento de Deus, ele resiste em glorificar a Deus, ele muda a verdade de Deus, ele rejeita o conhecimento de Deus. Em linhas gerais, esse homem está perdido. Segue. Nós falamos na semana passada que a justiça de Deus era o quê? Em contraponto a essa questão, é uma iniciativa de Deus de conceder a esse homem que é pecador a condição de justo aos seus olhos. O que o apóstolo Paulo está deixando então, mostrando bem claro, é o seguinte: ser humano, você não consegue resolver as coisas sozinho. Você precisa do Senhor em tudo. Se Deus não começar algo em você, você não vai experimentar. Sério. Que o arrependimento no hebraico é voltar-se, que é retornar, que é voltar para o Senhor com toda a força do seu coração e da sua alma, e que o arrependimento quer dizer uma mudança de mente, que no grego essa palavra quer dizer metanoia. Isso aqui apenas foi um resgate da aula passada que nós falamos sobre isso. Segue. Então, no capítulo 2, verso 4 de Abacuque, que nós vimos quando Paulo fala, então o justo viverá pela fé, a gente tem então que compreender que essa justiça de Deus, ela é um atributo divino. Essa justiça que representa a misericórdia, a bondade, ela chegou até nós porque Deus desejou. Deus deseja que a gente experimente essa justiça. Deus deseja que a gente viva essa justiça. Deus deseja que a gente conheça essa justiça, embora a gente seja pecador. Que essa justiça de Deus
visa tornar o homem justo, mesmo ele não merecendo ser justo. Que essa justiça de Deus é uma intervenção para a salvação desse homem, porque ele está perdido. Que essa justiça é uma conquista revelada no Evangelho. Eu gostaria de só parar um pouquinho, só para falar sobre isso aqui com você. Que nós precisamos conhecer mais daquilo que Deus nos revelou, que estão nas Escrituras. O conhecer as Escrituras é conhecer a revelação. Quanto mais nós investimos tempo nas Escrituras, nós temos não só revelação, mas nós temos discernimento das coisas. Nós temos clareza e percepção da nossa realidade, da nossa identidade, dessa natureza corrompida que está dentro de nós, como a gente viu naquela imagem. Que se não houver uma justiça de Deus, que é bondosa, que é misericordiosa, em nós, a gente vai continuar numa situação de perdido. Então, nós temos que nos envolver mais com essa revelação, porque com isso você vai conquistar vitórias na sua vida, na sua prática cristã. E a justiça de Deus expressa a dádiva divina e é uma espera de resposta. Essa ideia de fé em fé, o justo viverá pela fé, e o apóstolo Paulo fala de fé em fé, é uma ideia é uma fé que chega, alcançada da justiça, a justiça que chegou até mim, eu tenho fé nessa justiça que me transforma, e em fé, e que essa justiça que me transformou, em fé vai me apontar no novo caminhar. Essa é a ideia que o apóstolo traz de fé em fé, que ela impõe uma conduta. E aí com isso é que foi um tapa de luva que ele deu aos judeus de Roma. Então, assim, olha, não é porque vocês são judeus que a fé de vocês precisa ser relaxada. Não é porque vocês são eleitos que você não vai reverberar essa fé. E aí, talvez os calvinistas com essa ideia possam pular das cadeiras, né? Porque o apóstolo Paulo põe que a ideia de eleição não significa uma concepção de que eu estou agora, então, já que sou eleito, não tenho responsabilidade nenhuma na minha fé. Porque os judeus são uma raça, o quê? Escolhida, eleita. Deus os elegeu. Agora, não é porque por serem eleitos, por serem escolhidos, que vai, digamos assim, dizer para ele que agora então, meu irmão, já que eu sou eleito, posso fazer o que quiser. Mas é o não. contrário, eles tinham que dar um bom exemplo. Não? A evidência da eleição se dá pela prática da fé, de fé em fé. Próximo slide, por favor. Por isso, então, que no capítulo 2, o apóstolo vai tratar sobre essas questões aqui. Que aí ele vai falar que todos são igualmente indignos. Mesmo você, judeu, sendo eleito, você não é merecedor da justiça de Deus. Lembra que a gente falou sobre a justiça de Deus? É a ideia de misericórdia, é a ideia de bondade, é a ideia de receber, ser tornados justos por Deus. Todos estão sujeitos ao juízo divino, que se revelará quando estivermos diante dele. Isso é uma ideia clara que nós temos que ter, sobre a diferença entre justiça e juízo. Juízo, gente, vai acontecer quando?
quando estivermos diante do trono, quando você bater as botas, quando Jesus arrebatar a igreja. Querendo ou não, nós estaremos diante do Senhor. Aqueles que estão em Cristo, o nosso juízo será diferente daqueles que não estão em Cristo. Porque na hora que você for apresentado diante do Senhor, o apóstolo Paulo imediatamente coloca que vai ser colocado a nossa justificação, que é um tema que a gente vai trabalhar mais à frente, né? Que vai pensar, olha, esse cara merece o juízo, mas isso aqui é a justificativa. Isso aqui há um tempo que nós vamos falar, isso aqui é a redenção dele. Isso aqui, o preço pago. Luiz? Oi, pois não. É por isso que eu percebo que Paulo diz o tempo todo, ninguém vai para o inferno, digamos assim, por assim dizer, porque pecou, mas porque não se arrependeu, porque não teve fé, porque não aceitou. Exato, porque ele rejeita esse Deus. É a rejeição. É a rejeição. Porque não o pecado tem a justiça de Deus para ele. Ainda a justiça de Deus não poderia alcançá-lo. Exatamente. Consequência do pecado. Pois não. É muito boa essa observação, mas a gente precisa retomar aquele texto, que no primeiro capítulo, Paulo fala a respeito dessa justiça de Deus e como é que fala, o termo que você usou ali, não é juízo, mas toda a humanidade é carente da graça. Em Adão, todos morreram. Né? Se nós fizermos um exercício em Adão, Deus é contra nós. Porque Deus vai chegar diante do trono e está aqui, ó, você é culpado. Isso. Agora, ele mais para frente vai trazer a ideia do segundo Adão. Que aí nele nós somos justificados. Isso. Né? Então, em Adão, Deus é contra nós. Porque existe juízo e justiça de Deus contra o pecador. Porém, aqueles que creram e abraçaram a fé no Cristo, encontram a justificação. Isso. Então, É isso que eu quis dizer. Exato, eu entendi. Todos, né? É isso mesmo. Não, por isso que ele falou que quis reforçar a sua ideia. O não arrependimento é uma rejeição à bondade de Deus, que é a sua justiça. É uma condição que digamos assim, uma relação direta para experimentar a ira, porque juízo é a expressão de condenação. Por isso que aí vem uma questão pessoal, tá? Aí vem a minha, posso estar até errado no meu entendimento, mas eu tenho dificuldade de, como a gente vê que nós somos transportados em Cristo desde agora para o reino do Filho do seu amor, se vivemos em infidelidade, a ideia de juízo que nós viveremos não passa nem de perto a ideia de juízo que serão aqueles que morreram sem Cristo. Porque quando nós seremos julgados, nós já seremos julgados pela lente da misericórdia, pela lente do sangue. Enquanto que aqueles que morreram sem Cristo vão ser julgados pela lente da lei, pela lente da condenação. Então acaba sendo julgamentos diferentes, né? Vamos dizer assim. Tribunais diferentes. Senão não teria sido. Essa é uma compreensão minha. Estou dizendo, estou deixando bem claro. Essa é uma compreensão minha. Não, por favor. Isso daí é o Luiz que está falando, tá certo? Deixando bem forte. Essa é uma ideia, é uma imagem minha. Porque as Escrituras não faz nenhuma diferença de juízo, de julgamento. Não faz. Essa é uma leitura pessoal do Luiz. Quero deixar bem claro, bem colocado pela irmã. E a Bíblia dá espaço para você ter essa conjectura, tá certo? Apesar de falar de justiça, no primeiro capítulo, Paulo também fala que os romanos foram chamados para viver por meio da obediência. Sim. Da fé. Então, não só trabalha a questão da justiça de Deus,
Mas trabalha também essa questão da Responsabilidade. daqueles que creram, de permanecer firmes no caminho. A revelação da justiça de Deus condena quem a rejeita e regime quem a sujeita. A justiça de Deus, ela alcança o coração de todos, pois o apóstolo colocou que a sua lei está gravada em nossos corações. A justiça de Deus, ela impõe condutas e atitudes. E aí, porque o apóstolo começa a citar e começa a falar no capítulo 2 aos judeus, de que eles precisam, por conta da lei, ter uma conduta fidedigna ao espírito da lei. Tanto que o apóstolo coloca a necessidade de haver, usa um termo da lei, que é circuncisão, mas uma circuncisão no coração. Ele coloca de uma transformação verdadeira de alma. E contrapõe, olha, você porque se diz, você que é judeu, a lei fala para não roubar e você rouba? Que história é essa? Então aí vem a ideia da eleição. Ela não é um habeas corpus para chutar a bola, né? Para fazer o que quiser na sua vida. Próximo. Chutar o balde. E eu vou parar por aqui. Apesar de ter mais duas lições, vou parar por aqui. De que a justiça de Deus, então, ela impõe mudança de vida. Não basta dizer que é necessário viver. Viver a justiça, experimentar a justiça. Não basta falar ou praticar ritos religiosos. Não basta vir domingo aqui na igreja. Se isso não alcançar a sua vida, a prática e sua conduta, se isso não alcançar o seu relacionamento conjugal, se isso não alcançar o seu namoro, se isso não alcançar como você estuda, como você trabalha, como você paga seus impostos, como você entra no ônibus, como você trata o motorista do Uber, enfim, isso repercute em toda a nossa forma de viver. A eleição de Israel, o apóstolo Paulo coloca em xeque naquela hora. Pois ele fala, olha, vocês que se dizem eleitos, mas por causa disso, porque vocês não vivem o que deveriam viver, por conta disso que o nome do Senhor é blasfemado. E aí, reportando o que falou lá a fala que o Alexandre bem colocou, se a minha atitude gera blasfêmia, eu da mesma maneira sou blasfemo com ele. Né? Aí a ideia, eu queria que a gente pudesse citar exemplos, mas não vai dar tempo. A nossa aula está encerrada. E aí eu peço para vocês, vou dar a palavra para a irmã Miriam para encerrar. Peço a vocês que tentem chegar na hora para a gente, porque cada minuto é precioso. Só um minuto, Marcelo. Miriam.